Então vamos lá. O cabelo tá tão esquisito hoje, mas enfim. Vamos lá. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Já acabaram todas as provas? Ah, um post, né? Para avisar. Deixa eu avisar aqui então. Cadê aqui? Pronto, já criei um post lá. Espero que a turma venha. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que tem sido a semana? Já estão mais descansados depois das provas ou ainda estão fazendo alguma prova? Sim, senhora. Tá tudo bem? Terminou, que bom. Pessoal, para a aula de hoje, a gente vai precisar de caneta, papel, tem aí do seu lado. Não tem como fazer exercício de prescrição só de cabeça. A gente precisa fazer algumas contas aqui, algumas datas. E vou precisar muito que vocês usem o áudio, tá bom? Para responder as perguntas, tá? Então, não precisam ficar tímidos, podem usar e abusar do áudio, senão eu não vou saber se vocês estão acompanhando. Vou precisar dessa interação bem, bem forte. Nunca resolvi exercício por aula online, né? Mas eu quero dizer com isso que na aula de hoje vocês são os protagonistas. Eu não vou ficar resolvendo para vocês, eu vou dar um tempinho, vocês vão tentar resolver e depois a gente resolve junto, pode ser? Porque cada exercício que a gente vai fazer, ele vai acrescentar uma novidade. Ele vai acrescentar uma dificuldade, uma curiosidade sobre um crime, alguma coisa assim, e aí eu vou... e aí a gente vai avançando. Talvez vocês não consigam de primeira resolver por conta de um detalhezinho, mas a gente vai aprimorando, tá bom? Até chegar no nível power difícil de prescrição, tá? Para calcular. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui o slide que eu preparei para vocês. O meu áudio tá ok? Porque outro dia eu dei uma aula e os alunos reclamaram que o meu microfone não estava bom. Se não tiver qualquer coisa, vocês avisam. Ai, que bom. Então tá. Vou apresentar a tela inteira. Se vocês preferirem só uma janela, é só falar, tá bom? Então, olha aí, ó, começando com os nossos memes, ó, 10 doutorados, isso é para professora, né? E fica lendo artigo na aula de EAD, não, nem pensar. Vamos lá para a prática, pessoal. Essa daqui é só revisando de prescrição, né? Nas duas seguintes hipóteses, a pretensão punitiva e executória não será atingida pela prescrição. Os crimes de racismo e de tortura. Verdadeiro ou falso, pessoal? Podem responder pelo áudio, porque se eu fico na tela do slide, eu não vejo vocês, a resposta no... Falso, falso, professor. Qual deles aí não é? Tortura. Isso, os hediondos e os equiparados, que são os 3 T's, eles são prescritíveis sim, tá certo? Deixa eu mais alguma coisa para falar. Isso, a regra é que os crimes prescrevem, a exceção são alguns que não prescrevem, e eles são racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Maravilha. Assim, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, deixa eu voltar lá para a aula, para a gente...
Pessoal, eu queria saber de vocês quem conseguiu fazer os exercícios que já estavam naquele slide e quem não conseguiu. Vou perguntar então, quem conseguiu fazer os exercícios daquele slide? Conseguiu, Natasha? Muito bom. Muito bom mesmo. Olha, sim, também, Hugo, legal. A gente vai ter alguns exercícios aqui que são repetidos e alguns novos, tá bom? Então, se tiver o Gui e Natasha muito repetido, vocês avisam, tá? E alguns vão ser novos. Vamos voltar lá para a apresentação aqui. Apresentar. Então, tá certo, é a tortura que é falsa. A prescrição exclui o dia de início na contagem do prazo, sim ou não? Falso. Acho que inclui, né, professora? Inclui o dia do início, tá, pessoal? Pessoal, vamos de áudio, que fica mais fácil, não tem que ficar alternando. Inclui o dia de início. Começa sempre no próximo dia útil? Não, começa sempre no dia do crime, tudo bem? Sim. Isso. No próximo dia útil é quando é prazo de processo. Processo penal, processo civil é o próximo dia útil. Penal é sempre no dia seguinte. Pessoal, sempre fica à vontade para falar, para chutar. Aqui a gente nem. O professor nem está vendo o nome de quem está falando. E é a hora da gente falar o que a gente pensa, tá? E depois da prova é que a gente, na UAB, no concurso, é que a gente não vai mais errar. Tá bom? Olha essa daí. Essa é nova, ó. É de concurso do ano passado. O crime de ameaça, artigo 147, somente se procede mediante representação. Segundo o diploma processual penal, tal representação deve ser apresentada. Deem uma olhada aí nas alternativas A, B, C, D e E e me digam aí qual que você acha que está correta. Letra? Ninguém tem um palpite, pessoal? Lembra dos crimes de ação penal condicionada à representação do ofendido? E aí, a representação, ela é apresentada pelo juiz na ação penal, pelo promotor na ação penal, obrigatoriamente pessoalmente pelo ofendido, no prazo decadencial de 6 meses ou no prazo prescricional de 3 anos? O que vocês marcariam? Eu marcaria B, professora. Qual letra? D de dado? B. B. Eu Mais alguém? Marcaria A, em prazo prescricional de 3 anos. 3 anos. Mais alguém? Olha, pessoal, é o seguinte, a representação, lembra nos crimes de ação penal condicionada à representação da vítima? É a vítima que faz a representação. O que é a representação? É ela dizer que quer processar quem a molestou, quem a ofendeu. Então, com isso, a gente exclui a letra A, que não é o juiz que representa, e a letra B, que não é o promotor que representa, tudo bem? O promotor só pode agir se o ofendido representar, tudo bem? A C, ser obrigatoriamente e pessoalmente pelo ofendido, também não dá. Lembra que se o ofendido falecer, tem outras pessoas que podem representar no lugar dele? Por exemplo, o cônjuge, o CADI, né? Ascendente, descendente, o irmão. Só tem uma que se a vítima falecer, ninguém pode representar no lugar dela, que é na ação penal privada personalíssima. Essa personalíssima é só o ofendido pessoalmente que pode representar. É o caso, por exemplo, quando você é vítima de um crime, quando você se casa, tem um crime chamado assim, erro sobre a pessoa do outro cônjuge. Você é enganado pelo seu cônjuge por algum erro, alguma situação sobre a pessoa dele que torne a vida comum insuportável. Por exemplo, você se casou com uma pessoa e ela é portadora de uma doença
transmissível que pode colocar em risco a prole. Uma doença bem simples, diabetes. Se te omite isso, você pode anular o casamento e ainda processar o outro cônjuge. Só o cônjuge ofendido pode representar e pode ingressar com essa ação, porque ela é personalíssima dele. Só ele pode se sentir. Pode ser que não adianta a sogra, a mãe dele, é só a pessoa ofendida, ela é pessoal dela, porque para ela pode ser suportável aquilo. Então, saber alguma coisa do passado da pessoa, por exemplo, que exerceu a prostituição, ou saber uma mudança de sexo, alguma coisa assim. É só o ofendido que pode ingressar com essa ação, tudo bem? O prazo. Qual é o prazo para a vítima representar? Alguém se lembra? Ou para ingressar com a queixa-crime? Tem um prazo, não tem? Senão ela perde. 6 meses, professora. 6 meses. 6 meses. Essa é a letra D. Por que não é, professora, no prazo prescricional de 3 anos? Esse prazo de 3 anos é o menor prazo de prescrição que a gente tem hoje, é verdade. Mas ele é para as ações do Ministério Público, para as ações públicas incondicionadas, tudo bem? Para o crime prescrever e tal. Então, nesse caso aí, na ação condicionada à representação, é no prazo decadencial de 6 meses. Tudo bem? Se passar o prazo, já era. Não pode representar, a privada nem pode ingressar com a queixa-crime. Deu para entender? Então, a ameaça é uma ação penal privada. Condicionada à representação. Ah, tá, sim. Calma aí, deixa eu achar aqui, deixa eu ver, acho que eu tenho um slide da ameaça. Não, é que eu tô acordando ainda. Não, sem problema. Todos estamos acordando agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa da ameaça aqui. Crime de ameaça. Poxa, não tenho aqui nenhum slide. Mas a ameaça é condicionada à representação da vítima, tá? Mesmo na Maria da Penha. Aí, a única coisa que é incondicionada na Maria da Penha é a lesão corporal. Vamos voltar aqui. Essa daqui, do Acácio, no dia 19 de fevereiro, na segunda-feira, ele foi vítima de difamação. O ofensor foi seu vizinho Firmino. Trata-se de crime de ação privada, que é a queixa-crime, cujo prazo decadencial, que é penal, para o oferecimento da petição inicial é de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria do crime. Aí a gente supõe que ele já sabia que era o Firmino no dia mesmo da ofensa, né? Sobre a contagem do prazo, qual seria o último dia para o oferecimento da queixa-crime? Você já sabe, a questão falou que é de 6 meses, e você já sabe contar um prazo de direito penal. O que é que você marcaria? Dá uma olhada, faz umas contas aí, pega o seu papel, vê do dia 19 de fevereiro de 2018, 6 meses. Os dias, pessoal, eles são contados assim, não é dia a dia, não. Por exemplo, 6 meses é por mês, não interessa se tem 28, se tem 30 ou 31, sabe? Vamos ver o que vocês acham aí, o que vocês marcariam? Letra A, B, C, D ou E? E aí, já temos algum palpite? Eu marcaria a B, professora, mas eu acho que eu fiz ela e eu errei. Aí Tá não ótimo. lembro. Não, tá ótimo. É errando que a gente vai se lembrar agora. Mais alguém? O que vocês marcariam? Professora, no dia que ele foi vítima, ele já reconheceu o ofensor? Vamos partir desse pressuposto. A questão não fala, mas como ela fala que era um vizinho, né? Então, Eu marcaria a C, então. assim. Calma aí. Mais alguém?
Mas aí, agora, ótimo. B, ó, a C não dá para ser. Por quê? Porque no prazo de decadência conta o dia do começo, o primeiro dia, não é mesmo? E aí, conta o primeiro dia, só que o primeiro dia, então, é sempre um dia antes. Então, seria no dia 18 de agosto, tá certo? Sempre quando você for contar um prazo de 6 meses, um prazo de 3 anos de prescrição, é sempre um dia menos quando ele termina. Aí poderia ser no dia 18 de agosto, que é um sábado, né? Só que sábado não tem ninguém, nenhum juiz disponível para receber a tua queixa-crime. Tem só o juiz de plantão. Ele vai receber a tua queixa-crime só na segunda. Quando chegar a segunda, o que, que já aconteceu? Já decaiu, já passou o prazo. Então, a resposta correta, como você é advogado para ingressar com a queixa-crime, o teu último dia seria no dia 17 de agosto, sexta-feira. Tudo bem? Deu para entender por quê? Não é que o prazo acaba no 17, mas se ele acaba no sábado, você tem que entrar antes, senão ele vai ter decaído já. Tudo bem na segunda? Deu para entender? Deu sim, professora. Então tá certo, pessoal. Então, sempre incluir o dia do crime vai fazer que o prazo sempre acabe um dia antes. Tudo bem? Vamos lembrar aí 2 tipos de prescrição que a gente estudou na aula passada. A prescrição da pretensão punitiva, que é eu, Estado, investigar aquele crime, descobrir quem foi, levar aquela pessoa a julgamento. Essa é regida pelo artigo 109, aquela tabelinha lá. Aí eu, juiz, dou a sentença, condeno, transitou em julgado. Até esse momento, o trânsito em julgado da sentença para acusação e defesa, a gente fala de pretensão punitiva. Se prescrever nesse período, é uma prescrição da pretensão punitiva. Só que eu, Estado, eu tenho que ser eficiente não só em processar e julgar aquela pessoa, mas também de pegá-la e fazê-la cumprir a pena. Colocar lá para cumprir a pena. Essa pretensão é chamada de pretensão executória. Ela acontece depois do trânsito em julgado da sentença para acusação e defesa. O que rege a pretensão executória é o artigo 110 do Código Penal e a gente usa também a tabelinha do 109. Tudo bem? Vamos ver aqui. Desculpe. Olha o 109, a prescrição antes de transitar em julgada a sentença final. Então, ela é da pretensão punitiva, que ela é antes da sentença. Ela é regulada pelo máximo da pena previsto para o crime. Olha o 110, a redação. A prescrição depois de transitar em julgada a sentença condenatória. Então, ela é da pretensão executória, porque é depois da sentença transitada em julgado. Aí ela vai se reger pela pena aplicada, porque vai que e a gente viu na prática, que aquele réu não vai receber pena máxima. É muito difícil, ele vai receber, vamos supor, numa pena de homicídio de 6 a 20, ele vai receber 10. Então, se da pretensão punitiva a gente calculava levando em conta 20 anos, que era a pena máxima, na pretensão executória a gente vai levar em conta os 10 anos, que é a pena justa para ele, que é a pena aplicada, tudo bem? E vai jogar na tabela do 109. Então, a pretensão punitiva, se prescrever aqui, nesse momento, antes da sentença, vai retirar todos os efeitos do crime, civis e penais, como foi, por exemplo, aquele caso do Caixa de Pandora, que a gente viu aqui no DF, não vai acontecer nada, o nome da pessoa fica limpo, não fica ficha suja, ou seja, não vai para o rol dos culpados, a pessoa não é considerada reincidente, nem maus antecedentes, não tem nada. Se prescrever, depois do juiz dar essa sentença e ela transitar em julgado, a única coisa que vai acontecer é que essa pessoa não vai cumprir a pena, mas a sentença já foi dada, o nome dela está lá no rol dos culpados, tudo bem? Então, vamos fazer essa questão aqui para defensor em Minas. A prescrição da pretensão punitiva, que é a que ocorre antes ou depois da sentença transitar em julgado, pessoal? Pretensão punitiva. Antes. Antes. Então, tá. Ela é regulada. Letra A, B, C, D ou E? Letra B.
Letra B. Alguém dá mais? Alguma hipótese diferente? Todo mundo de acordo? É isso mesmo, letra B, pela pena máxima, a pretensão punitiva. Tudo bem? Nossa, essa questão aqui, olha que interessante. Ela fala assim: depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, vamos pensar o seguinte: o que é uma sentença com trânsito em julgado para acusação depois de improvido seu recurso? Quem é que faz a acusação, pessoal? É o promotor, não é? Então, o promotor transitou em julgado para ele, quer dizer que ele recorreu ou que ele não recorreu? Que ele não recorreu. Se o promotor não recorreu, ou se ele recorreu, o recurso dele foi improvido, quer dizer, o tribunal falou, ó, não tenho nada a prover no seu recurso. Então, vamos dizer assim, a acusação perdeu. Aquela pena se estabilizou, não vai mudar. Então, a pena para o réu, ela nunca mais vai aumentar, ela só pode diminuir, porque a acusação ou não recorreu, ou recorreu e perdeu o recurso. É isso que quer dizer a sentença. Vamos lá. Depois da sentença condenatória, com trânsito julgado para acusação, ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. O que acontece? Será que vai regular mesmo pelo máximo da pena? Porque a pena daquele réu já está na sentença. O MP não conseguiu mudar aquela sentença. Se tiver um recurso só da defesa, vamos supor, aquela pena pode aumentar? Você acha que aumentaria uma pena por um recurso exclusivo da defesa se o promotor já perdeu todos os recursos? Ela poderia só reduzir. Só reduzir, exatamente. Então, a pena não pode aumentar, porque não pode, num recurso exclusivo da defesa, essa pena aumentar, ela só pode reduzir. Aí, para a gente calcular a prescrição, sabe o que a gente leva em conta? Aquela pena aplicada ao réu. Ela ainda não transitou em julgado, ela já transitou em julgado para acusação, mas para defesa não. É o que a questão está dizendo. Mas a gente vai levar em conta a pena em concreto, a pena aplicada, porque aquela pena não vai mais aumentar. Então, vamos supor que alguém foi condenado por um homicídio, que varia de 6 a 20 a 10 anos. O MP recorreu, ou o MP não recorreu, recorreu e perdeu. Aquela pena não vai aumentar de 10 anos. Então, para calcular a prescrição, ao invés de levar em conta os 20, a gente vai levar em conta os 10 anos. Tudo bem? É isso que a questão está afirmando. E aí? Não, ela está afirmando o contrário, que a prescrição vai se regular pelo máximo da pena privativa em liberdade. Você acha que essa questão é verdadeira ou é falsa? Falsa. Falso. Falsa, falsíssima. Ela vai se regular pela pena aplicada. Tudo bem? Onde está isso, professora? Está aí no artigo 110, parágrafo 1º. Dá uma olhada. Ó, botei aí a beca do promotor. Aí, ó. Você sabe que é do promotor, sabe como? Quando essa cordinha é vermelha, a cordinha vermelha é do promotor. A gente fala que ele é o sangue da vítima, a cor do sangue da vítima. Olha o que diz aí. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito julgado para acusação ou de improvido seu recurso, quer dizer, a acusação perdeu, regula-se pela pena aplicada, tudo bem? Porque essa pena não pode aumentar, então a gente vai considerar a pena aplicada para calcular a prescrição. A segunda parte do 110 eu vou explicar jazinho adiante, na aula de hoje ainda. Isso também é uma súmula do STJ que diz: a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Se a acusação não recorre, transitou em julgado para ela. Se for um recurso exclusivo da defesa, nunca pode piorar. Tudo bem? Agora, olha essa daí do crime de bigamia e de falsificação de registro civil. Dê uma olhada e me diga aí, por favor, no áudio, quem puder, se essa questão é verdadeira ou falsa. É falso. Nesses crimes citados, da data do fato em que se tornou conhecido. Isso. Conhecido de quem? Conhecido no caso da vítima.
Não, olha que Não, calma. interessante. Pode falar. Não, me confundi aqui, é isso mesmo. Não, é o seguinte, é que no código ele não fala, ele fala exatamente como você disse, quando o fato se tornou conhecido. Só que a gente completa, conhecido de uma autoridade pública, tudo bem? E não da vítima, que pode ser o delegado, o promotor ou o juiz. Então, olha só, você está certo, olha o inciso 4º aí, aqui. Nos crimes de bigamia, falsificação, alteração de assentamento de registro civil, da data que o fato se tornou conhecido. Aí eu falei assim, acrescentei, conhecido de uma autoridade pública, tudo bem? Então, olha aí, ó, bigamia, que é esse crime aí desse doido, contrair alguém sendo novo casamento, pena reclusão de 2 a 6 anos e 2 sogras. Eu não sei quem é que faria isso, né? Mas, enfim. E esse é o crime de alteração do registro civil. Sabe essa foto aí, vocês estão vendo? Vocês lembram desse caso aqui de Brasília, do menino Pedrinho? Vocês lembram ou não? Não lembro, não. Não? Ah, eu vou contar para vocês. Esse caso é legal. Olha só, do menino Pedrinho. Ele foi levado na maternidade aqui, salvo engano, no Hospital Santa Lúcia, quando ele nasceu. E ele foi levado por uma falsa enfermeira e nunca foi achado. E aquela foto são os pais dele. A mãe dele sofreu muito. Ela ficou em sofrimento, inclusive mental, por conta da falta desse filho. Esse casal, ele teve outros filhos, outros 2 ou 3 filhos depois do Pedrinho, mas nada apagou essa memória do Pedrinho, né, essa dor. E por isso que hoje em dia usam pulseiras de identificar o neonatal, uma série o bebê não fica mais no berçário, como ele fica via de regra no quarto da mãe, a não ser que precise de cuidado e tal. E esse menino foi achado, olha só que interessante, lá em Goiânia, ele foi levado para Goiânia, e essa mãe, essa mulher que o pegou, a dona Vilma, ela criou e falou que era do companheiro dela, que ela estava grávida, eles tinham se separado e que o bebê era dele. A família do companheiro desconfiou, mas o companheiro aceitou e eles registraram o Pedrinho como filho deles. Só que esse pai amou o Pedrinho, ele não sabia que não era filho dele, como fosse filho dele a vida toda. Quando esse pai morreu, a família dele resolveu contar, fizeram uma denúncia anônima que o menino lá de Goiânia era o menino Pedrinho. Então, o Pedrinho só foi localizado aos 17 anos de idade, que ele soube que ele não era filho daquela família e tal, eles escreveram até esse livro, e o Pedrinho foi, inclusive, nosso aluno no CEUB, ele é advogado hoje, e foi uma história famosíssima, depois vocês colocam no Google, caso do menino Pedrinho. E aí o fato já estaria prescrito, porque imagina, 17 anos depois, esse crime aqui, ó, que tem a pena bem pequenininha, de 2 a 6 anos, já estaria prescrito, só que que é registrar como seu filho de outro. Quem praticou foi a mulher. O pai que registrou como seu, ele não sabia que não era filho dele, ele achava que era. Então, ele já estaria prescrito. Mas, como a prescrição desse crime só começa a contar da data que ele se torna conhecido de uma autoridade, ela foi processada por ele. Foi processada pelo crime de salvo engano, de sequestro, uma série de crimes que são permanentes e a prescrição não começa a contar da data do fato, começa a contar depois. E ela foi condenada, foi presa e o Pedrinho veio para Brasília, para o seio da família natural. Se casou e tal, já é advogado, então tem esse livro aqui que conta a história do Pedrinho, é bem dramático. Aqui em Brasília foi um bafafá, porque foi num hospital particular que ele foi tirado e tal. Então, bom, tudo isso para contar para vocês da história desse garoto, e que essa questão é falsa, porque não é da data que foi registrado no cartório o filho ou o casamento, mas que se tornou conhecido de uma autoridade. Por isso que o menino Pedrinho pôde ser a mulher que o roubou, né, pôde ter sido processada, que sequestrou, na verdade. E aí, essa daí, para juiz substituto, 2019,
Alguém pode me dizer se é verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa, é a mesma coisa que a gente estava falando, tá? Prescrição, falsidade de assentamento do registro civil, que é do registro civil, pessoal, engloba nosso nascimento, casamento, divórcio, morte, todos os atos da nossa vida civil, eles são averbados lá no cartório, eles são anotados, né? Uma falsidade de um assentamento desse, ela só prescreve a partir do momento que se torna conhecido da autoridade. Muito bom. E esse aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Falsa é quando a vítima completa 18 anos, né? 18 anos. Todo mundo concorda? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim. Ó, olha o que concorda, né? Crime de estupro de vulnerável, menor de 14, começa quando a vítima completar 18 anos. Maravilha, essa é falsa. E essa daí? Essa para juiz de Rondônia. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro. Isso, verdadeiro. Essa parte final, se não proposta no momento anterior, porque às vezes o Ministério Público tomou conhecimento antes, né? E aí começa a prescrever de antes. E aí, essa daí, a redução do prazo de prescrição. Verdadeira ou falsa? Reduz de 1/3 quando ele era menor na data do fato? Reduz pela metade, não? Pela metade. Aí Perfeito. é tanto menor de 21 Olha aqui. quanto acima de isso. Acima de 70. Isso, de 70 na data da sentença. Maravilha. Aí, lembra, voltando agora para o Caixa de vários crimes imputados ao Paulo Otávio, que completou 70 anos esse ano. Então, os prazos correm pela metade. Vários políticos, quando completam 70 anos, prescreve, porque corre tudo pela metade. Não só ele, né? De vários crimes. E essa questão aqui do Pedro e do Paulo, eu acho que é nova, né? Eu não tinha colocado essa eu resolvi colocar as questões desse ano e de 2019, mais recentes, sobre prescrição, para vocês. Vocês podem dar uma lida, uma olhada, e quando estiverem prontos, podem responder se é verdadeiro ou se é falso. É verdadeiro. É verdadeiro em relação a Paulo, né? Que tinha 20 anos na data do fato. E o Pedro, com 22? O Pedro não é inimputável, não. Já passou dos Isso. 21. Ele não é nem inimputável, seria menor de 18, não é reduzido pela metade, né? Maravilha. E aí? Essa daí tá fácil para juiz lá de Goiânia, né? O que é que vocês marcariam, verdadeiro ou falso? Falso, interfere sim, né? Essa daí sim, né? Falar que o fato etário não interfere no prazo prescricional? Interfere, a idade interfere. E essa daí, verdadeiro ou falso? Não, é maior de 70, não 60. Isso. Fica atento a isso, pessoal. Agora, essa é nova, essa questão não estava nos slides, eu coloquei ontem. Vão anotando aí, pessoal, vocês têm que tomar nota, o nome da pessoa, a idade e a pena máxima, para a gente poder ir calculando a prescrição, tudo bem?
Deem uma olhada na questão, tomem nota, e eu passo para o próximo slide. Vocês me avisam quando for para passar, tá bom? E aí, pessoal, posso mudar o slide? Pode sim. Aí vocês vão ter que dar uma consultadinha no 109. Dá uma olhadinha aí. C, professora. Entendeu? E aí prescreve em quantos anos, pessoal? Que letra que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? C. C. Alguém marcaria diferente? Temos mais algum? Um segundo, professor. Letra A. Letra A. Então temos letra A, letra C. Quem dá mais? Eu falo letras E, professora. Letra E. Mais alguém? Eu esqueci de um negócio. Tá, pode pensar de novo. Não tem problema. Letra E, letra E. Sigo a Letra Natasha, E. letra E. Esqueci de reduzir a Natasha. metade. Desculpa, você que tá falando é o? Eu? É. Carlos. Carlos, Natasha. Eu reduzi a dos 70 anos, mas tinha esquecido que o Reginaldo era menor de 21. De 21 também. E quem foi que tinha marcado uma outra letra? Fui eu, mas aí eu vi que eu tinha errado ali, a de 12 E alguém anos. tinha falado uma outra coisa, letra C. Então, Foi. justamente, fui eu. Ah, também. Mas então vocês já entenderam que é porque a gente tem que reduzir de metade o do menor de 21? Então tá, peraí que a mamãe tá dando aula. Tem que reduzir de metade. Então, a verdade é a letra E. Oi! Que é o 4 anos e 6 anos. Tudo bem? Todo mundo entendeu o porquê? Sim, professora. Tá, quem tiver dúvida pode falar. Na hora que eu fui pensar em responder, eu lembrei da idade. Não esqueci, hein, pessoal, na prova. Esse peguinho. E tem um caso que aumenta o prazo de prescrição. Olha o artigo 110. A prescrição, depois de transitar em julgada a sentença condenatória, então eu te pergunto, a gente está falando de que tipo de prescrição? Da pretensão punitiva ou da pretensão executória? Executória. Executória, porque é depois de transitar em julgada a sentença. Então, é só da pretensão executória. Regula-se pela pena aplicada, que a gente já sabe, e verifica-se nos prazos do artigo anterior. Nos prazos do artigo anterior ao 110 é igual, nos prazos do 109, por isso que a gente vai na tabela do 109. Aí olha essa parte final, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então veja, esse cara, ele já teve nas malhas da justiça, foi processado e julgado uma vez.
Agora ele aparece aqui de novo. Você, quando for juiz, você vai aumentar a pena provisória dele, lá na agravante da reincidência, mas além de aumentar a pena dele, o prazo de prescrição para punir o crime dele vai aumentar de 1/3, porque ele é reincidente. É como se fosse uma punição para ele, falar assim, cidadão, você já veio para a justiça, você não se emendou, então a gente vai ter mais prazo ainda para te punir. Então, seria mais ou menos isso que a lei está dizendo para ele. Mas esse aumento de 1/3 pela reincidência é só da pretensão executória. A pretensão punitiva não aumenta de 1/3 pela reincidência. Por quê? Porque esse dispositivo está no 110, que fala claramente sobre a pretensão executória. Tudo bem? Então, vamos fazer essa questão da OAB. Então, vocês vejam assim, agora é que a gente entra num nível que é importante para a prova, para o exame de ordem. Até então, foram questões bem fáceis, eles começam a colocar coisas mais práticas, tudo bem? Então, vai tomando nota no papel do que é importante, dos dados que você acha importante, para a gente poder fazer, tá? Dá uma olhada aí. Quando for para virar o slide, só falar que eu passo aí adiante. Qual a pergunta? Pode passar, slide. Ótimo. A pergunta a gente vai chegar lá. Até a gente chegar, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente vai tratar de prescrição da pretensão punitiva ou executória, pessoal? Executória, já foi transitado em julgado. Executória. Isso. E aí agora o Estado tem que ser eficiente em prender o Felipe e fazê-lo cumprir a pena dele, tudo bem? Então, aquele aumento de 1/3 da reincidência vai se aplicar? Porque é pretensão executória? Sim. Sim, isso, porque o 110, que a gente acabou de ver, ele fala de pretensão executória, vai ter um aumento em 1/3. E, então, vamos lá. E a redução do 21 também. Vamos ver qual a afirmativa correta. Quando é que vai extinguir... bom, todas as respostas falam de pretensão executória mesmo. Quando é que ela vai se extinguir, né? No dia 20 de julho de 2016, 20 de julho de 2014, de 2022 ou 20 de novembro de 2015. Como é que a gente vai calcular essa prescrição? Vamos lá. A gente pega a pena aplicada ao Felipe ou a pena máxima do crime de roubo? A pena A pena aplicada. Aplicada. A pena aplicada, ótimo. Porque é a pena justa para ele, né? Se estabilizou, ficou em 4 anos de reclusão, né? Então a gente pega lá o 4 anos e joga na tabela do 109, é isso? Pessoal? Isso. Em 8 anos. Só que tem duas coisas, né? O Felipe, esse prazo de 8 anos, ele vai fazer o quê? É esse prazo para ele. Aumentar de 1/3 pela reincidência e reduzir metade pela Isso. Pela Ele vai idade. aumentar pela idade, tá certo? Para você fazer, então ele vai aumentar de 1/3 pela resistência, reduzir de metade
Então, tá certo? E o prazo inicial da prescrição começa a ocorrer do dia que transita em julgada a sentença. Então, vamos lá. O 8 anos aumentado de 1/3, eu transformei para meses, para ficar mais fácil o cálculo. Então, aumenta 32 meses, que dá 128 meses, né? Só que esses 128, você tem que reduzir pela metade. Tanto faz se você primeiro aumentar e depois reduzir, ou primeiro reduzir e depois aumentar, a ordem dos fatores não altera o produto, tudo bem? E aí, esses 128 meses, reduzido de metade, dá 64 meses, que dá 5 anos e 4 meses. Tudo bem? Você entendeu por que a pena a pena do Felipe vai prescrever em 5 anos e 4 meses? Porque foi calculado com base na aplicada dele, de 8 Sim, anos. professora. Ele é menor de 21, residente, beleza. 5 anos e 4 meses. E agora, como é que a gente vai contar? É do trânsito em julgado. 5 anos e 4 meses, de 20 de julho de 2010, mais 5 anos e 4 meses, dá 20 de novembro de 2015. No dia 20, já está prescrito. Porque qual é o último dia que o Estado tem para capturar o Felipe e fazer cumprir? É o dia 19 de novembro. Tudo bem? Porque é um dia antes. No dia 20 já estará prescrito. A pergunta foi feita quando que vai ocorrer a extinção dessa punibilidade? E aí já vai ocorrer, então, no dia 20 de novembro de 2015. Deu para entender por quê? Sim. Sim. Ótimo. A dificuldade dessa questão, pessoal, você nem é tanto jurídica. Você já sabe, menor de 21 reduz de metade, reincidente aumenta de 1/3. Mas ela é muito mais matemática, porque essa pena de 8 anos está meio chatinha de fazer essas contas, né? Eu achei mais fácil transformar para meses. Veja o que você acha mais fácil para você, tudo bem? Na hora de resolver. E aí, essa questão, verdadeiro ou falso? As penas restritivas de direito e de multa prescrevem em 2 anos? Só se ela for a única combinada ou aplicada. Isso, só para de multa. A prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Olha aqui, a de multa prescreve em 2 anos, igualzinho você falou, se ela for a única combinada ou aplicada. Mas a restritiva de direito é nos mesmos prazos da privativa de liberdade. Tudo bem? Ah, eu não tinha visto que era as duas. Achei que era só de multa. Ele colocou. Maravilha. Vamos falar de causas que interrompem a prescrição. Falando assim, a grosso modo, toda vez que o Estado trabalhar, que ele for eficiente, vai interromper a prescrição. O que significa interromper a prescrição? Para de contar o prazo e recomeça do zero. Tudo bem? Então, a prescrição começa a contar, via de regra, do dia do crime, quando ele se consuma. Aí, quando o juiz, que é quem recebe a denúncia do promotor, quando ele receber a denúncia, interrompeu, zero prazo de novo. Quando o juiz trabalha e publica a sentença dele, interrompeu, começa do zero a prescrição. E quando, por exemplo, o réu começa a cumprir a pena, interrompe e começa a correr a prescrição. Se ele foge e é recapturado e volta a cumprir a pena, interrompe também. Então, alguns marcos interrompem a prescrição. Esses marcos estão todos no artigo 117. Então, o recebimento da denúncia ou da queixa, a pronúncia, que é nos processos do júri, decisão confirmatória de pronúncia, que é no júri também. Eu não vou falar agora, mas depois eu vou falar especificamente dos processos do júri, pela publicação da sentença do juiz de primeiro grau ou do acórdão, se for um tribunal, né, que é o judiciário trabalhando, pelo início, quando ele começa a cumprir a pena, ou continuação, às vezes ele se evade e depois é recapturado, e pela reincidência, desculpa. A reincidência, pessoal, é que minha voz está acabando, estou falando demais. Esse aqui é como se fosse uma sanção para ele. Se ele for condenado de novo, interrompe a prescrição. E o parágrafo 2º diz que todo o prazo começa a correr novamente do dia dessa interrupção. Ai, desculpa.
Agora, uma novidade que eu não tinha falado para vocês. Olha o artigo 110. O 110 fala da prescrição, da pretensão executória, que é depois de transitar em julgada a sentença, que é pela pena aplicada. E aí, olha o parágrafo 1º, que é a prescrição. Depois que o MP não recorreu ou perdeu o recurso, vai se regular pela pena aplicada. Aí, em 2010, teve uma alteração e eles colocaram essa parte final aqui. Não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. O que acontece? É esse data anterior da denúncia ou da queixa? É no momento da fase policial de investigação que está ali na delegacia. Muitos crimes prescreviam nessa fase. É uma fase muito lenta. E aí, o que aconteceu? Ao invés de a gente melhorar a eficiência estatal e fazer com que funcione, o que eles fizeram? Resolveram não deixar a prescrição acontecer naquele termo. Deixa eu explicar com um exemplo. Lembra o nosso homicídio, que vai de 6 a 20 anos? A gente ficava calculando a prescrição antes, considerando os 20 anos, aí prescrevia em 20 anos, né? Mas vamos supor que a pena do cidadão foi 7 anos, 8 anos. Aí ela vai prescrever em um período bem menor, por exemplo, em 12 anos. Então, vai prescrever muito mais rápido do que a gente imaginava. E aí, esse parágrafo, ele proíbe que essa prescrição seja contada entre a data do fato e o recebimento da denúncia, porque provavelmente prescreveria ali. Então, ele proibiu a prescrição nesse período pela pena aplicada, tudo bem? Pela pena abstrata, ela continua. Deixa eu explicar para vocês com um exercício como é que isso funcionaria. Olha essa lei desse funcionário público de 30 anos. Deem uma olhada para retirando os dados da questão, que eu já passo para o próximo slide, tá? Eu vou ali só pegar uma água para eu ter garganta para a próxima aula. Só um minutinho. Vamos lá, pessoal? Então, 30 anos, não tem nada nem de redução de prazo, falsidade ideológica, data do fato, 2 de janeiro de 2011. Denúncia foi recebida em 3 de março de 2015. Percebem quanto tempo demorou na fase policial e do Ministério Público? De 2 de janeiro de 2011 até 3 de março de 2015. 4 anos e alguns meses, percebem? Aí foi processado, teve regular instrução, e ele foi condenado, e a sentença foi publicada em 3 de março de 2018, aplicada pena mínima de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. O MP não apresentou recurso, e quanto à defesa, buscou em recurso a absolvição. Então, essa pena, pessoal, de 1 ano dele, ela pode aumentar ou não? Se o MP não recorreu, só a defesa recorreu? Ela não pode aumentar, não. Não, ela estabilizou em 1 ano. Então, a gente vai pegar essa pena aplicada de 1 ano e jogar lá na tabela do 109, não é mesmo?
Um ano prescreve em quanto tempo, pessoal? 3 anos. Ó, essa 4 minha anos. Ah, não, 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 pegadinha 4, pra 4, 4. você. Isso. 3 anos é ser inferior a um ano. Um ano é 4 anos. Ok. Será que passaram-se 4 anos entre os marcos interruptivos? Olha só. Passaram-se mais de 4 anos, olha, entre a data do fato, que foi 2 de janeiro de 2011, e 3 de março de 2015. Aqui teria prescrevido, porque passou mais de 4 anos. Entre o recebimento da denúncia, que é esse ato do juiz, e a sentença, que é o próximo ato, foram 3 anos. Aqui não prescreveu, não, né? E agora, será que a gente pode levar em conta para a prescrição esse fato aqui, ó, esse período, esse lapso, entre 2 de janeiro de 2011 e 3 de março de 2015? Aqui tem mais de 4 anos, teria prescrevido aqui. Mas esse parágrafo primeiro que a gente acabou de ler, ele impede. Olha o que ele diz. A prescrição, depois da sentença condenatória, com trânsito julgado para acusação, ou depois de improvido seu recurso, que é o caso, o MP não recorreu, regula-se pela pena aplicada. Então, a gente leva em conta o 1 ano para calcular a prescrição. Só que tem a parte final, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Então, esse parágrafo não deixa correr essa prescrição pela pena aplicada nesse período aqui. Tudo bem? Então, vai estar prescrito ou não vai estar? Com essas informações, no dia 20 de setembro de 2018, data marcada para a sessão de julgamento do recurso. Em caso de não ser dado provimento, o advogado vai poder buscar o reconhecimento da prescrição. O que ele vai poder fazer? Ou não buscar o reconhecimento da prescrição, ou seja, se o tribunal falar, ei, não vai dar para absolver, não. Será que dá para ele pedir, então, a prescrição? Aí a gente viu que não, porque o parágrafo primeiro impede que a prescrição ocorra entre a data do fato e do recebimento da denúncia. Tudo bem? Deu para entender? Sim, professor. Esse parágrafo primeiro, deu? Vamos ver se deu mesmo? Vamos fazer mais essa questão. Essa última questão agora do Mévio. Essa é massa, viu? Essa do Mévio. Vocês tentem aí fazer a do Mévio 20 anos, hein, pessoal? Vão retirando os dados da questão. Pessoal, qual crime que o Mévio e o Tício, essa duplinha que sempre apronta, eles praticaram? O que vocês acham que crime seria? Manter conjunção carnal e coitanal com um cadáver de uma mulher de 50 Chama vilipêndio a cadáver? Isso. Não, atenção, não é estupro. Ixi, ainda tem mais informação para vocês. Vocês acabaram de coletar a informação dessa primeira parte? Sim. Isso. O MEV é menor de 21 e o Tício não, já tem 22, né? A data do fato tá aí. Maravilha.
Ó, a data do recebimento da denúncia é um fato importante? É, porque é uma data em que o juiz trabalhou recebendo essa denúncia, é um marco interruptivo da prescrição, que vai começar a contar do zero. Eles foram condenados apenas, aí a data, a gente pode concluir que essa seria a data da publicação da sentença, em junho de 2017, também é importante. E o Tício, apesar dele não ter mantido a relação lá com o cadáver, como ele que propôs o desafio, ele é partícipe desse crime também, e foi condenado. Então, o MEV é uma pena de 2 anos e o Tício é a pena de 1 ano, né? Olha aí o vilipêndio ao cadáver, ó. Desprezar, humilhar o corpo e pode ser punido de reclusão ou multa. Alguém faz alguma ideia quem é o sujeito passivo desse crime? Quem é considerado vítima desse crime? Eu acho que é... Não, esquece. Eu ia Não, pode falar que falar. era a honra do morto, algo assim. Honra da... Na verdade, é dos familiares. Os familiares que são as vítimas desse crime, porque é um crime que está no capítulo dos crimes contra o sentimento de respeito aos mortos. O morto, ele não é a vítima, porque ele já não é mais uma pessoa, né, para poder ser vítima do crime, mas são os familiares dele. Aí, olha aí, exemplo de vilipêndio a cadáver hoje em dia. Essa foto, ficar tirando selfie de cadáver morto, né, cadáver morto é pleonasmo, mas assim, de pessoas mortas, também pode configurar vilipêndio, hoje em dia. Então tá, pena de detenção de 1 a 3 anos, a gente não precisa pegar a pena máxima, porque a gente já tem a pena deles, não é isso? E aí, qual será a resposta correta? Será que algum já prescreveu ou não? Vamos ver aqui. Data do fato, do recebimento da denúncia, da publicação da sentença, a gente vai extraindo os dados relevantes da questão. A pena do Mévio, 2 anos de reclusão, e a do Tício, 1 ano de reclusão. Em quanto tempo será que elas prescrevem? Olha lá. A do Mévio vai prescrever em 4 anos. E a do Tício também, né? Que é igual a 1 ano. Então, elas vão prescrever em 4 anos essas penas aqui. Só que o Mévio é menor de 21. O que vai acontecer com a pena dele? Vai reduzir pela metade o prazo de prescrição. Em vez de prescrever em 4, vai prescrever em 2 anos. Será que passaram 2 anos? Olha só. Será que dava para a gente contar da data do fato até o recebimento da denúncia? Não dá para considerar esse lapso, por conta do 110, parágrafo 1º, que diz que pela pena aplicada, você não pode retroagir aqui. Mas será que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença prescreveu? Olha lá, do Tício prescreve em 4 anos, não se passaram 4 anos. Mas e o Mévio? O Mévio prescreve em 2, né? Porque ele era menor de 21. Será que se passaram mais de 2 anos aqui? Passaram. Então, o que vai acontecer com a pena do Mévio? Ela está prescrita. Ela prescreveu nesse lapso aqui, ó, entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença. O juiz teria que ter sido mais veloz aqui nessa instrução. Prescreveu no judiciário lá. Então, professora, já veio logo a resposta, né? A punibilidade do Mévio, que é menor de 21, está extinta por força da prescrição, porque já houve mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. Aqui, a punição deles, letra A, não tinha que ser idêntica, porque o Código Penal fala cada um de acordo com a sua culpabilidade. A extinção da pena da punibilidade do Mévio não comunica com o Tício, cada um com o seu crime, né? E do Tício não está prescrita, porque ele era maior de 21.
E o sujeito passivo nos crimes contra o sentimento de respeito aos mortos não é o cadáver, são os familiares do cadáver, tudo bem? Essa questão? Professora, Bem, pois não. Quer que volta lá? Não precisa não. No caso, então, se o recebimento da denúncia ocorresse, por exemplo, no dia 14 do 2 de 2015, aí ela ia começar um novo prazo, correto? Isso. Interrompe e começa tudo do zero, Perfeito. um novo prazo. Obrigado. Tá? Nada. Pessoal, e aí, o que vocês acharam dessa aula de resolver exercício assim online? Qual a impressão de vocês? Foi boa, mas não foi tanto assim, porque gostou, Iris? Da minha parte, eu vou falar a minha impressão, tá bom? Eu me senti assim, um pouco perdida, sem saber se vocês estavam acompanhando o raciocínio ou não. Para mim é bom para tirar dúvidas, né, Hugo? Para mim é muito importante o feedback de vocês, quando eu respondo, vocês responderem também para eu saber se está compreendendo. Isso me facilita a saber se eu estou sendo claro ou se eu estou indo muito devagar, posso acelerar ou não. Para mim, então, é muito importante. Vocês gostariam mais de ter mais aulas dessa, de exercício ao vivo, ou gostariam mais de aula expositiva? Sim, mais de exercício? Foi bom para vocês? Ótimo. Então, isso é que importa. Se continuar bom para vocês, maravilhoso. Então, vou fazer sempre aula de exercícios nessas lives, a gente deixa gravado para quem vê, eu tenho dúvida na hora de resolver os slides, né? Aqui tem algumas dos slides e outras que eu acrescentei também, e a gente continua então nesse sistema. Pode ser? Bom, e se tiver alguma coisa que puder fazer para melhorar essa aula de exercício, podem deixar sugestões lá nos comentários do Classroom, qualquer coisa assim, tá bom? Para a gente poder tornar a aula cada vez melhor. Essa é a primeira vez que eu resolvo exercício, assim, numa live, e para mim é muito importante o feedback de vocês para a gente poder melhorar, tá? Então tá, pessoal. Um grande beijo para vocês. Na próxima quarta a gente volta com mais exercício, tá bom? Então, uma boa aula aí. Quem tem aula, beijos. Obrigado. Muitas saudades de vocês, viu? Muitas mesmo. Um beijo. Vem cá, Kiki, dá tchau pro pessoal, ó. Tchau, pessoal. Tô aqui tirando o cabo do computador, mordendo para todo lado. Então, tchau. Até quarta-feira, né, Kiki? A gente resolve mais questões de concurso aí com vocês. Um beijo, pessoal.